Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fofurices da Su. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suelen Silva. Sejam muito bem-vindos. E hoje, no passo a passo de hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer uma nécessaire meia-lua, tá? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e um comentário para mim, tá? E outra coisa, assista o vídeo até o final porque eu vou dar várias diquinhas muito importantes, principalmente para quem costura em máquina doméstica, tá bom? Então, pessoal, no passo a passo de hoje eu vou fazer essa bolsinha aqui, ó, essa necessaire meia-lua, esse tamanho pequenininho aqui, ó, uma gracinha, né? Mas eu desenvolvi o molde, ó, em 4 tamanhos diferentes, tá? Então eu vou fazer no vídeo essa PP, mas eu tenho o tamanho dela em P, M e G. E se você quiser adquirir esse kit de moldes com todos esses tamanhos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E você pode fazer aí o kit completo para vender com os 4 tamanhos, ou pode vender separadamente, né? Olha essa G que fica bem grandona, né? Essa M que é o tamanho mais comum que a gente vê por aí também, que vende bastante. Essa que eu chamo de P, que ela é pequenininha, mas ela também é bem espaçosa, cabe bastante coisa. E essa que eu chamo de PP, que é menorzinha, que você pode usar aí pra colocar coisas pequenininhas, carregador de celular, enfim, ou até mesmo usar como uma carteirinha. Ou você pode fazer o kit com 2 tamanhos, né, o maior e o médio, né, o G e o M, fazer um kitzinho de minis, né, dessa P e dessa PP, ou fazer com 3 tamanhos, enfim, ou até mesmo vender individualmente cada tamanho, né? Porque olha essa aqui como ficou bem grandona, né? Eu gostei bastante desses tamanhos e espero que vocês também gostem. Então assista o passo a passo até o final porque tem muita dica legal, tá bom? Bom, pessoal, então para começar, eu tô aí com o tecido de forro e o tecido principal já costurado no feltro, tá? Você pode usar manta ou outro estruturante que você quiser. Então, eu risquei na manta o molde, tá vendo? Coloquei no tecido principal e costurei em cima do risco para ficar assim estruturado. Depois eu só recortei, tá? E aí cortei também o forro do mesmo tamanho, o zíper e um pedacinho de tecido para fazer o puxador. O zíper eu cortei aí mais ou menos uns 35 centímetros, tá? Para esse tamanho. Mas para quem adquire o molde na apostila tem tudo certinho, tá? E cortei aí um pedacinho de tecido também só para fazer um puxador, tá? Esse tecido acho que tem mais ou menos 18 centímetros por 4, tá? Para fazer umas alcinhas para fazer puxador. Esse tamanho de tecido vai dar para fazer 4 puxadores, tá? Então dá para colocar em 2 bolsinhas. Então aí, ó, eu dobrei ao meio o tecido, né, marquei, e depois eu vou pegar e vou dobrar aí, ó, pro meio de novo, como se fosse um viezinho, tá? O ideal é que você faça isso no ferro, tá, pessoal? Mas como eu tava gravando, eu não queria ficar levantando toda hora pra usar o ferro, então eu fiz assim mesmo. Mas se você fizer no ferro, fica mais fácil de passar e de marcar e vincar direitinho, tá bom? E é mais rápido também. Então aí eu tô colocando os clipezinhos e vou passar uma costurinha de um lado e do outro, tá? Pra poder fazer o nosso puxador. Então, depois de costurar os dois lados, ó, eu dobrei ao meio, cortei, tá? Dobra ao meio, corta e vou dobrar ao meio de novo, tá? Então, vão dar 4 puxadores, né? Vai dar pra 2 bolsinhas. Vou usar 2 nessa e 2 em outra, tá? Então, cortei de novo, ó. É bom que seja pequenininho, ó, porque é só pra segurar, pra ajudar na hora de abrir e fechar a bolsinha, tá? Então, vou reservar aí do lado e vamos começar a costurar. Então, eu peguei o meu zíper, eu vou destacar o zíper, vou separar, né, as partes dele. E vou marcar aí o meio do zíper, tá, gente? Eu faço isso, pessoal, porque eu gosto de deixar mais ou menos igual pros dois lados, tá? É uma mania minha, mas não é algo fundamental que precisa fazer, não. Eu faço desse jeito. Então, eu marco o meio do zíper e vou posicionar aí, ó, no meio também dessa parte de cima da bolsinha, né? Onde a gente vai colocar o zíper, nessa parte arredondada. Então, eu marco o meio também, faço um pequeno pique e coloco aí o meio do zíper com o meio da abertura da bolsinha, tá? Prendo com um grampinho ou então com um alfinete e vou levar pra costurar.
tá? Aí eu vou ajeitando, tá vendo, ó? Posicionando para poder conseguir costurar. Essa parte, pessoal, é muito importante. O que que eu faço? Eu desloco a agulha toda para a esquerda, tá? E vou usando o pé calcador como guia, bem juntinho aí do dentinho do zíper, tá? E eu não puxo o zíper, eu vou deixando ele se acomodar em toda a volta, tá vendo? Para não puxar, para não ficar feio depois, tá? Do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. Aí eu vou mostrar num detalhe para ver se vocês conseguem enxergar, tá vendo, ó? Eu deixo o pezinho do zíper bem próximo ali dos dentinhos do zíper, tá vendo, ó? E vou usando isso como guia para poder o zíper sair certinho e costurar e ficar bonitinho. E deixo o zíper se acomodar, tá? Não puxa, não estica, para não ficar feio. Depois de pronto, a gente vai colocar o forro. E é nessa hora que é importante, tá? A minha máquina, se eu costurar pelo lado do forro, ela estica o forro. Ela empurra o tecido e acaba ficando todo torto e feio. Então, eu vou fazer assim. Eu prendo, ó, a pontinha com a pontinha aí do tecido, tá? E meio com meio, ó. Vou prender dessa forma. E depois, na hora de começar a costurar, eu não vou costurar pelo lado do forro, eu vou costurar pelo lado do feltro, tá? Ou da manta, ou do estruturante que você estiver usando aí na hora, tá? Porque a máquina doméstica, ela tende a empurrar o tecido, pelo menos a minha faz isso. E é muito difícil regular para que ela não faça. Então, eu não gosto de costurar pelo lado do tecido, porque ele acaba esticando e sobrando e fica muito feio. Então, eu faço desse outro lado. Essa é uma dica muito importante, tá? Para que você fique com tudo certinho, tudo bonitinho, não fique sobrando o tecido depois. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou costurando e aí eu vou seguindo aquela primeira costura que eu já fiz, tá? Eu vou ajeitando o forro embaixo para não correr o risco de embolar e o tecido vai ficando certinho. Vocês vão ver que quando eu terminar de costurar aí, ó, vai estar tudo certinho, não vai ter tecido de forro sobrando, não vai ter nada esticado, nada enrugado, vai ficar bem certinho, tá? E aí eu vou só seguindo a primeira costura. Nessa hora a linha da bobina tinha acabado e eu não vi. Depois que eu terminei tudo, que eu vi que não tava costurado, eu tive que fazer de novo. Enfim, e aí eu dei uns piquezinhos pra poder virar, tá? Nessa parte curva. Virei e aí a gente vai passar, tá? Eu gosto de dar uma passadinha, então eu levo pro ferro, passei. E depois de passado, a gente vai fazer um pesponto. Para fazer o pesponto, pessoal, e não acontecer a mesma coisa da máquina ficar empurrando o tecido e ficar aquela coisa toda embolada, o que que eu faço? Eu vou colocar a agulha pro lado direito dessa vez, tá? E vou colocar aí, ó, o pé calcador beirando o tecido, tá? Para usar como margem, para ficar uma margem de meio centímetro. E eu vou fazendo bem devagar, girando a nécessaire, tá? E esticando, tá vendo? Eu vou esticando o tecido, tá vendo? Pra poder não dar aquelas ondinhas. Se eu vejo que o tecido vai dar uma ondinha, eu paro e levanto o pé calcador. Se você reparar bem, todo o tempo eu vou levantando o pé calcador, deixo a agulha abaixada, levanto o pé calcador, ajeito o tecido, depois abaixo e costuro de novo. E eu vou fazendo isso durante toda a partezinha da curva, tá vendo? Para que o pé calcador não empurre o tecido e fique aquelas ondinhas depois, sabe? Que acaba ficando feio. E aí eu vou fazendo esse processo bem devagar, tá? O vídeo tá um pouquinho acelerado, mas eu faço bem devagarzinho. Vou ajeitando, tá vendo? Ajeito a agulha, deixo a agulha no tecido, levanto o pé calcador, vou girando e fazendo bem devagar, porque assim fica o pesponto bonito e bem lisinho, tá? A minha máquina, ela tem esse problema de ficar empurrando o tecido. E a regulagem da pressão do pé calcador não é tão simples de fazer. Tem que abrir a máquina toda vez que quiser fazer essa regulagem. Então eu fui me adaptando para evitar estar mexendo nessa regulagem e conseguir fazer as costuras todas certinhas, independente do tecido ou do que eu estiver costurando, tá bom? Tá vendo? Aí fica bem lisinho, tudo bem bonitinho. E aí é só fazer a mesma coisa do mesmo jeito do outro lado. E aí a gente já vai partir para colocar o cursor do zíper. Pronto, já fiz, eu vou sempre tirando as linhas, tá? Conforme eu vou costurando, eu já vou tirando as linhas. Então, eu vou alinhando aí, ó, tá vendo como eu fiz, ó? Alinho pra ficar bem certinho, ó, dobro bonitinho. Tiro todo o fiapinho de linha que tiver, porque se entrar no carrinho do zíper, acaba emperrando e estragando, tá, gente? Então, se você ver que tem um fiapinho de linha aí, ó, depois vocês vão ver que eu vou cortar de novo. Vai cortando todos os fiapinhos, ó. Deixa tudo bem alinhadinho, bem certinho as partes. E aí a gente vai cortar, né, o zíper, deixar os dois do mesmo tamanho. E eu vou selar com ferro, tá? Ah, mas antes de selar com ferro, eu corto um pouquinho, ó, o dentinho de um dos lados, tá vendo?
Eu tiro só os dentes de um dos lados, depois eu venho, selo com o isqueiro, tá? Vou pegar aí o cursor do zíper, porque senão fica desmanchando, se não selar, se não queimar aí com o isqueiro. E aí eu vou colocar o cursor do zíper, depois eu faço um vídeo só ensinando a colocar o cursor, né, que fica melhor. E aí eu vou passar o zíper todo, depois vou tirar e vou colocar de novo. Eu vou colocar 2, tá? Essas bolsinhas é legal você colocar 2 zíperes, tá? Um para um lado e outro para o outro, tá? Eles se encontrando no meio. Porque como ela é muito aberta, se você colocar um cursor só, dependendo do que você colocar, quando abrir pode cair, tá? E aí com 2 zíperes você regula o tamanho da abertura, tá? Do outro lado faz a mesma coisa, ó. Corta um pouquinho dos dentinhos, selo com o isqueiro e aí coloco o outro cursor para encontrar lá no meio da bolsinha. E aí agora a gente vai abrir só um pouquinho e virar com bastante cuidado para esse cursor não sair e fechar essa aberturazinha, tá? E passar um viés para fazer o acabamento. Então aí nessa hora eu corto o excesso do zíper, selo também, tá? Para ele não ficar desfiando. E eu ajeito bem aí, ó, as partes do tecido, eu coloco elas bem alinhadinhas, tá? E nessa hora eu tava esquecendo de colocar o puxador, depois eu vou lembrar e vou colocar aí o puxador, ó. O puxadorzinho se vai bem aí no meio, tá? Então eu peguei aí o puxador, coloco bem no meio do zíper, tá? E essa partezinha é uma parte que às vezes demora um pouquinho, mas pra gente ajeitar, deixa bem no meio e todos os tecidos bem alinhadinhos. Se você vê que eu passo o dedo por dentro pra não ficar tecido embolado, pra não dar preguinha, porque senão depois vai dar trabalho pra desmanchar, tá? Então eu já vou ajeitando antes, às vezes eu pego uma pinça pra ajeitar, pra ficar tudo bem alinhado, bem certinho, o puxador bem no meio e nada de tecido embolado. E as duas partes do tecido, tanto a do fundo quanto a que tá com o zíper, né, elas têm que ficar bem alinhadas na mesma altura, tá? Pra poder ficar bonitinho. Então eu passo primeiro uma costura pra prender e depois eu venho aí, ó, com esses tecidinhos. Esses tecidinhos eu cortei na medida de 10 por 4 pra poder fazer o acabamento. Então eu abraço ele assim, ó. Tá vendo? Eu abraço ele assim dessa forma, ó, coloco pra baixo e vou passar uma costura aí com a margem de meio centímetro, tá? Ou um pezinho de máquina. Essa é uma parte, pessoal, que eu gosto de fazer com bastante cuidado. Às vezes até demora um pouquinho para poder ajeitar, para o tecido ficar bem bonitinho. E principalmente porque na hora de passar na máquina, fica um pouquinho mais grosso, né? E a máquina doméstica às vezes tem uma certa dificuldade. Então eu coloco tudo bem alinhadinho. Aí depois no finalzinho eu vou dobrar para baixo também essa pontinha que ficou, para ficar um acabamento bem bonitinho. Porque a parte importante é o acabamento, né? Mesmo que fique por dentro, quando a pessoa abrir, se ficar mal costurado vai dar pra ver. Então aí depois eu dobro, tá vendo? Dessa forma aí, ó, pra poder finalizar o acabamento, né? Como um viés mesmo, ó. Ajeita os tecidinhos, prende com um prendedorzinho. Nessa hora não dá pra usar o alfinete, fica ruim. Aí eu pego a pinça, ó, e vou ajeitando, dobrando, bem bonitinho, pra ficar tudo bem certinho. Se ficar algum pedacinho de tecido pra fora, eu ajeito, coloco, pra ficar um acabamento bem bonito. E nessa hora também tem um truquezinho, né? Como a máquina doméstica às vezes ela emperra quando tá muito grosso, eu dou uma ajudinha aí com a pinça. Não sei se tá dando pra vocês verem, porque minha mão tá na frente, mas eu coloco a parte de trás da pinça, o cabinho, embaixo do pé calcador, com bastante cuidado para não bater na agulha, para ajudar ele a ter força e passar por cima dessa parte mais grossa. Se precisar também, às vezes eu puxo um pouquinho atrás, mas como essa peça é pequena, fica ruim de puxar. E aí eu vou ajustando, ó, ajeitando, para não sair nada do lugar. E ajeitando, só tem que tomar cuidado para não quebrar a agulha, tá bom, pessoal? E depois é só fazer a mesma coisa do outro lado, né? Corta sempre aí o excesso de linha, eu já vou fazendo e vou cortando, pra não correr o risco de prender no zíper depois, tá? E faz a mesma coisa do outro lado e já vai estar prontinha a nossa bolsinha ou nécessaire, né? Chame como vocês quiserem. Fica uma graça. As pequenininhas sempre ficam tão lindinhas. Eu acho que as pequenas ficam muito mais bonitas do que as maiores. Eu não sei vocês, o que vocês acham? Eu amo essas bolsinhas pequenininhas. Eu acho que fica muito fofinho, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Escuta o recadinho que eu vou deixar pra vocês aí no final, tá? E só para lembrar vocês que se vocês quiserem fazer a mesma necessaire em 4 tamanhos diferentes, é só adquirir o kit de moldes que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tem o link aqui, é só vocês clicarem para adquirir o kit de molde de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!